E aí, meus queridos alunos e alunas do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam fazendo as atividades propostas, aproveitando esse tempo em casa também para estudar, para aprimorar o conhecimento, né? E hoje chegou o nosso dia, a nossa aula, né? Geografia, professor Sandro, que vocês ainda devem lembrar, mesmo aí um tempinho já afastado, né? Mas acho que vocês ainda lembram. E hoje será a nossa primeira aula, dando continuidade ao capitalismo. Nas aulas presenciais, em sala de aula, nós debatemos a respeito das características, os pontos, né, positivos e negativos do capitalismo, vocês opinaram, né, nós debatemos, e hoje nós vamos falar sobre as fases do sistema. Né? Nós vamos falar sobre a fase comercial e a fase industrial nesse primeiro momento. Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma definição para o sistema capitalista, né? Nós já tínhamos comentado na sala, nós já falamos que era o sistema que visa lucro, que busca enriquecimento, enfim. Né? Mas aí eu coloquei para vocês que é o sistema socioeconômico caracterizado pela propriedade privada, ou seja, os meios de produção eles pertencem a alguém, eles têm um dono, uma pessoa, um grupo, mas eles pertencem a alguém. E geralmente essas pessoas colocam em primeiro lugar os seus interesses, né? Então o capitalismo ele visa o interesse próprio, né? Primeiro pensa em si, depois nos demais. Nós temos aqui uma imagem que mostra o capitalismo comercial, uma imagem datada aí da Idade Média, né? Período que iniciou aí o capitalismo comercial na Europa, mostrando aí como se fosse uma feira livre, ao tanto de mercadoria sendo vendida, né? E é importante também vocês saberem um pouco da sociedade atual para entender um pouco essas fases. Hoje, nós temos uma sociedade com uma ampla produção e comercialização de mercadorias. Ou seja, a produção ela é intensa, a circulação de mercadorias é intensa, o consumo ele é intenso. O mercado está sendo cada vez mais globalizado. O que isso significa? Que nós podemos comprar os produtos das mais diversas partes do planeta, né, fabricados na Ásia, na Europa, né, em todos os lugares nós podemos adquiri-los. Podemos comprar através do mercado mesmo, adquiri-los também pela internet, compras virtuais, né? Enfim, mas nós temos acesso. Então, se você tiver curiosidade, vocês vão olhar nos produtos, vocês vão ver que tem aí a fabricação em diversas partes, né? Made in China, made in Japão, Estados Unidos, França, Itália, enfim, várias partes, certo? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Entre os séculos XV e XVI, aconteceu o período de formação do capitalismo na Europa. Só que essa atividade ela não era tão intensa. O comércio, o mercado, ele era restrito. Restrito a quê? Produtos como perfume, seda, madeira, marfim, especiarias, principalmente aí na Ásia, né, provenientes da Ásia. Então o comércio ele era pequeno. Só que à medida que o comércio foi intensificando, aumentando, crescendo para o interior da Europa, também exigiu uma maior ampliação das suas rotas comerciais, né, para onde esses seus produtos iriam circular. Então tinha que aumentar essas rotas. E foi a partir desse momento que eles decidiram lançar nas conquistas ultramarinas. E para isso eles acabaram criando mecanismos importantes, como a invenção das caravelas, a bússola, né, um importante meio de orientação, juntamente com o astrolábio. E isso acabou, gente, levando as navegações para territórios mais distantes, porque até então já existiam essas navegações, porém eles não conseguiam ir muito longe, porque, né, para se orientar. Imagine aí a dificuldade que é você se orientar em um oceano naquele período. Hoje em dia nós temos vários recursos, nós ainda perdemos em vários lugares. Imagine naquela época os caras se lançar aí no oceano sem saber para onde está indo direito, enfim, né? Então nesse período aí, dois países merecem destaque: Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, eles foram os pioneiros nessa etapa do capitalismo, ou seja, no capitalismo comercial. Isso aí, gente, acabou sendo influenciado pelas grandes navegações, que nós também já falamos em sala de aula, né? A partir do momento que as nações elas se lançaram nessas conquistas, buscando novos territórios, né? Ultramarinos, e Portugal e Espanha, devido à política interna adotada por esses países, né? Por essas nações, eles saíram à frente dos outros. E aí, o comércio entre a Europa e outras partes do planeta começou a se intensificar, principalmente com a Ásia, né? Principalmente com a Ásia.
Rotas aí pelo Oceano Atlântico passou a ser contornado pelo continente africano. Ó, vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui nós temos, galerinha, a ampliação das rotas, né? Nós estamos vendo que ela sai aqui da Ásia, passa pelo sul do continente africano, passa aqui pela América do Sul, para a América Central e retorna aí para a América, né? Depois da América vai aí para a Península Ibérica, né? Espanha e Portugal. Mas nem sempre foi essa rota. Lá no começo eles usavam o Mediterrâneo, né? Passava por cidades importantes da Itália, como Gênova, Veneza, que controlava toda essa circulação. Eles tinham controle. De lá, esses produtos se espalhavam pela Europa, né? Aqueles produtos que nós falamos anteriormente, principalmente as especiarias. Mas a partir do momento que novas rotas foram conquistadas, foram conhecidas, essa situação ela foi modificando, né? Olha para você ver aí como no mapa a intensidade do fluxo já passando pelo sul do continente africano, né? Olha a capacidade de navegação que eles já desenvolviam lá nessa época, certo? Essa colonização, elas visavam a exploração de matéria-prima e de metais preciosos, que eram fundamentais no período. Só que além dessa exploração de mercadorias, né, de matéria-prima, de metais preciosos, além disso, eles também exploravam os povos que habitavam nesses territórios. Mas como assim os povos? Colocando para trabalhar de forma pesada. Muitas das vezes essa população ela não tinha uma resistência, porque eles não eram acostumados com esse tipo de trabalho. Então isso aí acabou gerando um desconforto muito grande. Tanto é que muitas pessoas morreram, boa parte da população aí de alguns lugares acabou sofrendo, né, uma redução por causa disso, né? E também começou a aumentar a intervenção humana na natureza, né? O homem ele passou a se relacionar de forma mais intensa com a natureza a partir de então. Muitas nações indígenas foram dizimadas, reduzidas, como nós já comentamos, né? E esses colonizadores, muitas das vezes, eles acabavam impondo aos colonizadores através da força, né? Eles usavam as forças para obrigar esses colonos a realizarem algo. Sem contar, pessoal, que houve aí uma interferência muito grande na questão cultural, né, dessas populações aí, certo? Aqui nós vamos começar a falar agora sobre o capitalismo industrial, uma fase seguinte ao capitalismo comercial, né, baseada aí na produção das indústrias. Aí nós temos uma imagem mostrando o funcionamento de uma indústria lá no período da Revolução Industrial, que aconteceu em 1750, né, na Inglaterra. A Inglaterra foi o pioneiro. Aí vocês devem estar imaginando, mas como a Inglaterra, professor, se Portugal e Espanha foram aí beneficiados com o capitalismo comercial, a fase anterior. Mas por quê? Porque a Inglaterra ela foi privilegiada com essas navegações promovidas, sobretudo por Portugal e Espanha. Por quê? Porque os espanhóis e os portugueses, esses metais preciosos que eles conseguiram através da colonização, acabavam tendo como destino a Inglaterra, que eram trocados em produtos manufaturados ingleses. Então isso aí acabou sendo favorável para que a Inglaterra desse o primeiro passo aí para a indústria, certo? E isso aconteceu em 1750. E essa industrialização ela provocou mudanças consideráveis na sociedade, também na economia e no espaço. Olha para você ver a força que a Revolução Industrial teve, né? Tanto é que Eric Hobsbawm, que é um dos historiadores aí mais importantes, ele em um dos seus livros ele coloca justamente isso aí. Na Era das Revoluções, ele coloca que a Revolução Industrial ela marcou profundamente o planeta, né, por causa dessas mudanças, dessas transformações em diversos setores, como eu falei para vocês, né, social, econômico, né, espacial. Então foram mudanças marcantes. A primeira Revolução Industrial, que foi ali logo no início, ela foi marcada pela invenção da máquina a vapor, do tear mecânico, que eram formas de produzir, né, na indústria têxtil. Né? Então a indústria têxtil ela teve primeiro aí essa ajuda da máquina e do tear mecânico. Isso impulsionou a produção de tecido em grande escala mesmo na Europa. Esses tecidos europeus eles rapidamente começaram a ganhar o mundo, né?
E nesse período também, as indústrias, elas acabavam sendo localizadas nas proximidades das minas de carvão. Mas por que, professor, próximo às minas de carvão? Porque a dinâmica naquela época é muito diferente do que hoje. Hoje nós temos caminhões sofisticados, carretas, enfim, que carregam, né, transportam mercadorias, transportam matéria-prima, enfim. Mas naquela época era difícil o transporte, sem contar que o carvão ele é um minério muito pesado, né? E era a fonte de energia dessa máquina a vapor. Então era mais fácil a indústria se localizar próximo às minas do que levar esse carvão das minas para a indústria. Então essas fábricas elas acabavam ficando ali nas proximidades. Nesse período as condições de trabalho eram péssimas, esses funcionários eles não tinham conforto nenhum nessas fábricas, as fábricas eram em péssimas condições, né? Depois nós vamos até assistir filmes mostrando esse período aí, né? Quando a gente voltar nós vamos assistir. E assim, pessoal, a carga horária era de mais de 14 horas por dia. Imagine aí a pessoa trabalhando 14 horas por dia, né? Hoje as pessoas geralmente trabalham 8 horas, já acham muito. Imagine 14 horas por dia, trabalhando pesado ainda, sem direito trabalhista nenhum. A pessoa não tinha direito a férias, não tinha 13º, não tinha auxílio doença. Se o cara machucasse ali na fábrica, o que poderia acontecer era só ser levar um famoso chute na bunda, vai embora, não precisa voltar, que tem um monte de gente querendo trabalhar. E na verdade tinha mesmo muita gente para trabalhar. Por quê? Porque nesse período, com a Revolução Industrial, muitas pessoas começaram a deixar o campo e começaram a migrar para a cidade, naquilo que nós chamamos de êxodo rural. Essas pessoas estavam se direcionando às cidades com o intuito de melhorar de situação, arrumar um emprego. Só que, ao chegar na cidade, e muitas pessoas tiveram o mesmo pensamento, começou a superlotar. E essas fábricas, elas não conseguiram absorver essa mão de obra, né, toda ali disponível. Então, começou os problemas, né, a criminalidade, né, no caso, a violência, essas cidades, elas não tinham estrutura para receber esse monte de gente. Então, as doenças começaram a aparecer e ampliaram, né? Tudo isso reflexo dessa migração, desse êxodo rural aí, certo? E já entre meados do século XIX, início do século XX, essas condições elas começaram a melhorar. Mas por que, professor, que começou a melhorar? Porque a população, ela começou, os trabalhadores, os operários, eles começaram a se mobilizar, né? Através de sindicatos. Os sindicatos eles surgiram e começaram a fortalecer nessa época. Então, os sindicatos eles começaram a reivindicar, lutar por melhores condições. Aí que surgiram, né, melhorias na qualidade de vida das pessoas, de trabalho, né, de moradia, devido a essas manifestações promovidas pela população, lideradas aí pelos sindicatos, certo? Começaram a atuar e lutar, né, por redução de carga horária de trabalho, que foi reduzida, foi introduzida aí mais garantias no trabalho, os operários passaram a ter direito a férias, né, a remuneração melhor, né, então tudo isso aconteceu não foi porque os donos, né, dessas empresas, dessas indústrias na época, vamos melhorar o salário que nós somos bons, não, foi de acordo com as manifestações, né, as exigências promovidas pela população. Nós temos aí a imagem mostrando a atuação do sindicato aqui no Brasil, certo? O trabalhador aí disciplinado, trabalhador sindicalizado, lutando aí pelos seus direitos. E outra coisa também, nesse período foi criado o voto, né? Voto este que passou a ter um peso muito grande nas decisões também, porque a população ela passou a escolher aqueles que iriam te representar, né? Passou a escolher através do voto. Então, isso aí foi um poder muito grande que nós ganhamos, porque o nosso voto ele tem poder. Ele é capaz de escolher pessoas para nos representar, que podem né, ser pessoas que vão lutar mesmo em prol da nossa sociedade ou não, né? Tem aí o voto ele tem muito, muito poder mesmo, certo? Então, pessoal, a princípio, né, para não estender muito, nós vamos estudar e vocês vão responder atividades relacionadas ao capitalismo comercial e industrial, que será disponibilizada aí no grupo de WhatsApp, né? Vou passar
Já tem uma que eu vou mandar para vocês, e as outras vocês vão estar utilizando o livro para responder, né, nas páginas do livro de vocês. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos, até a próxima aula. Hashtag fica em casa, acrescente aí, ó, estudando, né, então vai ficar hashtag fica em casa estudando, certo? Na próxima aula, nós já vamos trabalhar as duas outras fases do sistema capitalista, né, nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro ou monopolista e a fase atual do sistema, essa que nós estamos vivendo no momento, né, que eles colocam aí essa quarta fase do sistema, certo? Fique com Deus, muito obrigado, fique em casa, cuide bem aí dos seus familiares, responda às atividades propostas pelos professores, né, não deixe acumular, porque quando voltar a nossa aula presencial, nós vamos olhar todas essas lições de vocês no caderno bonitinho, tá? Por isso que nós estamos pedindo para copiar e responder essas questões. Beleza, gente? Foi um prazer. Qualquer coisa, estou disponível, tá? Brigadão, fique com Deus.